Olá pessoal, tudo de volta. Antes do que eu estava esperando, como é que vocês estão aí? Estão bem? Quarentena? Usando bem o tempo? Pois é, eu não achava que eu fosse voltar tão cedo, mas eu peguei um livro que queimou minhas mãos, eu não conseguia parar de ler, um livro de que se espera tudo, menos isso, menos essa ansiedade de leitor. Eu não conseguia parar de ler, acabei o livro e vamos lá, vamos a ele, que é um livro daqueles que a gente olha para ele assim na estante, não, esse não, deixa para lá. É um livro bem, vou usando uma palavra bem livremente, é um livro muito difamado, é um livro de má fama, todo mundo quer ficar longe dele, tá? Ninguém recomenda, e quando ele é recomendado é num contexto de obrigação. É aquele livro que vem lá da escola, da sexta e da sétima série, que os professores mais rígidos querem que você leia, ou do ensino médio, já estou fazendo confusão, mas enfim. É um clássico da literatura brasileira que causa espanto, distanciamento em muita gente, outro tipo de distanciamento. Antes de falar do livro, vou contar uma história rapidinha aqui. Esses dias eu estava aqui, me distraindo aqui, estava vendo uma live aqui dos amigos lá de Natal que estavam falando sobre cinema e literatura, livros bons que renderam filmes ruins, ou livros ruins que renderam filmes bons e por aí. E claro, chegou no livro que eu estou falando, porque chegou num filme que se tornou uma espécie de emblema de filme ruim brasileiro. E aí eu não estava esperando, eu estava no meio do livro, e de repente me apareceu, que era inevitável, não tinha como não falar de O Guarani, o filme que a Norma Bengel fez. E que um crítico da Veja na época assistiu 10 minutos e saiu, e escreveu isso na revista. Só aguentei 10 minutos do filme. O filme ficou tão mal afamado quanto o livro. Talvez por causa do filme, o livro ficou mais mal afamado ainda. Ele já era bem mal visto. E depois de ler o Guerra e Paz, eu resolvi pegar alguns livros desses que a gente fica deixando para depois ou desiste de vez. E eu encontrei uma edição novinha aí que saiu aí, baratinha, como eu gosto. Comprei e resolvi incluir no pacote dos 5 livros desses 30 dias que eu estou vendo. Eu li essa edição aqui. Eu recomendo ela para vocês. Os amigos lá da live, que eram o Theo, lá de Corrais Novos, e o Cefas Carvalho, vou ter que brigar com vocês aqui. Lá, já deixei um recado lá, fiz um comentário lá dizendo, pô, você tem que falar justamente do livro que eu estava lendo aqui. Eles estavam dizendo que é difícil recomendar esse livro até para os alunos e tal, né, para os estudantes. Bom, eu fiz uma lista aqui de alguns motivos para você finalmente pegar o Guarani e encarar a fera. Primeira coisa é que a fera não é uma fera. O Guarani é a história de um cerco. Ele é isso, apenas isso. Se a gente tomar o livro por si só, claro, todo livro tem suas circunstâncias. Daqui a pouco eu chego na circunstância do livro. O que é que o Zé de Alencar queria com esse livro? Ele queria alcançar um objetivo maior. Não era apenas contar uma aventura sobre o cerco a uma casa. Mas o livro em si é um cerco, é a história de um cerco. É um livro de aventura, daqueles que você mal consegue respirar. Por incrível que pareça. O fato dele ser escrito numa linguagem, num português mais antigo, com expressões mais antigas e muito atreladas ao movimento do romantismo, que daqui a pouco também vou falar, pode atrapalhar um pouco, mas é só no início. Depois que você acostuma com isso, você vai embora. Não é um livro escrito há 10 anos, nem há 50. É um livro sobre os primórdios da habitação, da colonização do Rio de Janeiro, da região da cidade do Rio de Janeiro, onde um fidalgo português, Dom Antônio de Maris, que lutou na famosa batalha de não consulta essa dica eu não anotei aqui. Aljubarrota, seria isso? Aquela famosa batalha em que os portugueses perderam o rei Dom Sebastião deles, né? Que passaram anos depois esperando a volta do rei. Ficaram sem rei, e depois as circunstâncias históricas levaram a que o rei de Espanha assumisse o trono de Portugal, e o Dom Antônio de Maris, que é esse fidalgo, não aceitava essa situação e mudou-se para o Rio de Janeiro. Mudou-se para o Brasil. Se estabeleceu no Brasil, em algum ponto no sertão, que seria o sertão do que seria da cidade do Rio de Janeiro, geograficamente, e fez lá sua casa, levou sua família, constituiu uma espécie de milícia. Já tinha milícia no Rio nessa época. A milícia eram cavaleiros que eles arrumavam, que funcionava como um pequeno exército para defendê-lo
de qualquer ameaça ali. As ameaças vinham principalmente dos índios, dos aimorés, que eram bem ferozes, ou dos goitacazes. E por uma certa circunstância, eu tenho que contar um pouquinho da história, só para facilitar. Por uma certa circunstância, um índio, um índio que vem dos campos dos goitacazes, que é a atual cidade de Campos, que é o índio Peri, ele, numa determinada ação de guerreiro, ele entra numa igreja e vê a imagem da Nossa Senhora, e ele fica muito impressionado com aquilo. E depois ele vê a filha do Dom Antônio de Maris, que é a Cecília, o nome dela é Cecília, ele que chama ela de Ceci, e ele começa a enxergar nela a Nossa Senhora, a Senhora dos Brancos. E ele cria uma adoração tal por ela que ele faz tudo por ela. E nisso ele se aproxima da família e ele começa a ser tratado como uma espécie de... É quase um animal de estimação. No caso da Ceci, trata ele quase como um animal de estimação. Então ele se torna uma coisa exótica dentro da família. Ele é aceito, porque ele salva a Ceci de ser atingida por uma pedra que está rolando numa montanha. Isso dá início à história. Então temos o Dom Antônio de Maris, temos a família dele, incluindo a Ceci, que é a filha, uma outra filha que não é reconhecida, ele trata como sobrinha, e Peri, que vive ali sempre por perto, e a milíciazinha que ele tem ali com ele. E o Álvaro, que é o comandante dessa milícia, que também é um português. Em determinado ponto, e o outro filho dele, Diogo, que por acidente mata uma índia, uma aimoré, e esse assassinato acaba gerando acaba colocando os aimorés contra o Dom Antônio de Maris ainda mais. Então a história do livro é como ele consegue se livrar do cerco, como ele tenta se livrar do cerco dos aimorés, em decorrência desse assassinato dessa índia que o filho cometeu. Tem outros elementos, mas enfim, para vocês se situarem, é isso. Então é uma aventura, é basicamente uma aventura. O Peri é tipo um Harry Potter, é um Percy Jackson. Ele é quase mitológico, como o romantismo idealiza muitas pessoas, os personagens. Ele se torna quase ele é um guerreiro que resolve muitos dos problemas de defesa do Antônio de Maris. Tem uma mobilidade muito grande naquela situação, que as outras pessoas não têm, porque ele vem do mundo indígena, então ele frequenta os dois mundos. Mas a lógica da coisa é isso. Como é que se dá a defesa diante desse cerco. Então, numa narrativa que não para. Toda hora tem uma pequena reviravolta, toda hora tem uma ameaça, você mal consegue respirar. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto é esse. É uma aventura, um livro de aventura, desmistificando. Segundo ponto, preciso botar o óculos aqui. Segundo ponto, é um livro de história, claro, já tá, pelo que eu já disse aqui, vocês já percebem isso. É um livro de história que situa como é que era, conta um pouco como foi essa ocupação do que hoje é o Rio de Janeiro, no século XVII. O livro se passa em 1604, com os colonos, os portugueses tentando morar ali em volta, com nações indígenas em volta, ali, tribos indígenas em volta. Vai lhe dar bastante informação sobre isso. Ele claro que é um romance, o objetivo dele não é ser um livro estritamente de história, mas ele acaba sendo, não deixa de ser um registro. Terceiro ponto, a coisa do índio, né? Hoje em dia, o índio, aí eu fico lembrando aí desse ministro aí que foi embora, agora. Hoje se valoriza tanto a figura do índio, do indígena, né? Depois que praticamente foram extintos. Esse livro, que é tão mal afamado, deixa eu mostrar ele aqui de novo, ele não tem defesa melhor do que... Não melhor, mas é a primeira grande defesa do índio, talvez, no Brasil. José de Alencar queria criar uma ideia de uma identidade nacional, e o que ele pegou foi... Ele não ia pegar o negro naquela época de escravidão, evidentemente, né? Você tem que entender o escritor e a obra dentro do contexto do momento. Então ele pega o índio. Só ele pegar o índio naquele momento já era avançado. Embora, claro, ele torça um pouco em função dos conceitos da época, o que seria, o que representaria esse índio. Então, no caso de Peri é uma espécie de exceção dentro dos índios. Peri é um herói, ele é inteligentíssimo, ele é
fisicamente super desenvolvido, ele é uma figura sobre-humana, né? E os demais índios, em geral, especialmente os amoréis, são verdadeiros demônios. Então, tanto ele demoniza os índios, como ele transforma num herói. Depende do... Né? Ele faz as duas coisas. O contexto do momento obriga a isso. Levava a isso, explica isso. Mas é o índio, não é pouco. Hoje em dia a gente sabe disso. Né? Mais um ponto aqui. Quarto ponto. A forma narrativa. O livro a embalagem narrativa em geral é muito interessante. É como se o livro fosse uma espécie... Tem um narrador que recolheu os documentos em algum lugar, achou uns manuscritos, alguma coisa assim, e está tentando transformar aquilo num livro. Ele explica isso logo no início. Ele diz que não sabe escrever romance e tal, mas ele está tentando fazer isso aqui. Mas o interessante é que o livro ele vai e vem. Ele parece um roteiro de cinema pronto. Não é à toa que ele gerou 2 filmes. O Malfadado da Norma Bengo, e antes da Norma Bengo tem uma outra versão, que também tinha sido feita. Talvez por isso, porque o livro tem hora que ele parece um roteiro de cinema. O narrador conversa muito com o leitor. Ele está aqui, agora vamos voltar para aquele ponto lá atrás, que a gente deixou. Enquanto eu estava contando isso aqui, estava acontecendo aquela outra história lá. O livro navega... Eu acho divertido livros que fazem isso. Eu gosto de... Machado de Assis, né, que é um dos culpados da demonização do Zé de Alencar, porque faz uma comparação absurda, faz muito isso, esse navegar de épocas. Mais um ponto, senão eu estouro o tempo do vídeo aqui. Eu acho que eu vou parar aqui e vou fazer um segundo vídeo, senão eu não vou conseguir postar isso aqui, tá bom? Daqui a pouco.